Olá, boas-vindas a você, Panda na área, trazendo mais um conteúdo pro seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje talvez seja um pouco mais reflexivo. Talvez para você usar no seu dia a dia, você precise pegar um bom café, ou ouvir ele com atenção plena, sem alguma distração. Não que ele seja extremamente profundo e que você vai precisar, assim, de um hiperfoco para entender o que eu vou trazer aqui, mas mais porque ele é reflexivo mesmo. E esse artigo tá no site da lifelongworkers.com. Vou deixar o link lá no backstage para vocês, k21.link/lovetheproblem. O artigo se chama Liderança Regenerativa e o Impacto dos Ciclos da Vida e Natureza em Nós. Quem escreveu esse artigo é a Cassiana Buozzi. Ela é empreendedora em rede, designer de futuros regenerativos, especialmente voltados para futuros do trabalho e dos negócios. É certificada em Foresight Estratégico e professora universitária. Iniciou 2 redes de negócio e hoje energiza em seu 3º projeto, a Lifelong Workers, percurso que começou após 20 anos no mundo corporativo de grande porte. Ela é apaixonada por design, futuros, pessoas e aprendizagem. É mãe do Kawaii e sempre se reinventando. Então, bora pro artigo da Cassiana. Liderança regenerativa e o impacto dos ciclos da vida e natureza em nós. Meu inverno acabou, e que delícia de inverno que me permitiu viver aqui por dentro. Num despertar de consciência e atenção plena aos meus momentos e sentimentos. Você já sentiu as estações em você? E o que liderança regenerativa tem a ver com isso? Boa pergunta, porque eu também não sei o que é liderança regenerativa. Eu sei que é baseada em um livro que se chama Liderança Regenerativa, o DNA de organizações que afirmam a vida no século XXI, que é de Gilles Hutchins e Laura Storm. Provavelmente eu pronunciei errado os nomes, mas é isso que vem à minha mente. E eu vou deixar o link para vocês lá no backstage também. Então, vamos ver. Talvez eu descubra com vocês um pouco mais sobre liderança regenerativa. Frequentemente falamos de trabalhos em futuros regenerativos em nosso ambiente. E asseguro para você que mais legal do que falar ou entender como criamos essas condições favoráveis à vida e à promoção da saúde é viver a regeneração. É sentir a sua potência. É perceber como tudo começa na gente mesmo. As organizações, nossos ambientes de trabalho, o nosso trabalho, ao que servimos o mundo, ou ao que deveríamos estar servindo, talvez, é só um reflexo de nós mesmos, indivíduos e então coletivos. Quando as pessoas estão bem, saudáveis, podendo ser verdadeiramente quem são, tanto em seus melhores momentos quanto em seus momentos mais invernais, tudo flui. Tudo se ajeita da melhor forma possível. Poder ser quem se é sem máscaras é sentir a maestria da inteligência da natureza permeando em nós. É uma frase da própria Cassiana Buozzi, que eu vou repetir aqui. Poder ser quem se é, sem máscaras, é sentir a maestria da inteligência da natureza permeando em nós. Essa inteligência está sempre presente. A questão é, nós estamos atentos a ela? Reconhecemos de forma consciente a sua presença? Porque senão, estamos desperdiçando uma tremenda energia. E esse desperdício é vida. Nesse artigo, veremos um pouco do que se trata a liderança regenerativa e também conhecermos uma forma simples de nos conectarmos melhor com nós mesmos por meio dos ciclos das estações e da vida, o que naturalmente nos torna melhores líderes. Mais tempo para refletir melhor, viver com mais qualidade e então liderar com mais sentido. Tempo é vida, não é dinheiro. Lembra-se de algumas de nossas trocas que transformam em nosso canal do YouTube que falamos disso? Bom, vou deixar os links do artigo para vocês. Ao estar na cofacilitação do curso de liderança regenerativa, a convite de uma grande parceira e profissional que admiro muito, Flávia Vivacqua, pude mergulhar ainda mais em questões práticas de escolhas cada vez mais conscientes que venho fazendo. E perceber o quão regenerativa eu já estava sendo comigo mesma e cada vez mais com as pessoas com quem trabalho me faz sentir ainda mais em compartilhar essa jornada e aprendizados com vocês. Bora lá? Vamos começar pelo começo. O que é liderança regenerativa? Aí, vamos chegar, galera. Existem diversos autores que vêm trabalhando ao longo dos anos as questões em torno da liderança regenerativa. Mas para responder essa questão, vamos ver que os autores do livro nos trazem, do próprio livro que eu falei antes, Liderança Regenerativa, o DNA de organizações que afirmam a vida no século XXI. Liderança regenerativa se baseia nos campos multidisciplinares da teoria da complexidade, na cibernética, psicologia do desenvolvimento, teoria de sistemas, ciência holística e muito mais. Em outras palavras, liderança regenerativa é a conexão de tudo que já sabemos até este momento do ponto de vista de uma lógica mecanicista, mais racional e científica que foi extremamente dominante nos últimos 2 séculos, aliada às sabedorias ancestrais, a inteligências da natureza, novas descobertas sobre a consciência, entre outros campos. Imagine a potência desses saberes e práticas todos combinados e ressignificados, aplicados aos ambientes organizacionais e a todas as pessoas que neles circulam, e são impactadas até mesmo indiretamente. Elas também gravaram um vídeo sobre liderança regenerativa
que tem um videozinho no YouTube e eu vou deixar o link para vocês também, que se chama A Essência da Liderança Regenerativa com a Flávia Vivacqua e Cassiana Boas. Por hora, para este momento, eu gostaria de fazer um recorte simples sobre algo que qualquer um de nós pode colocar em prática nesse exato momento. Perceber os ciclos da vida, da natureza, das estações em nós. E lógico, como isso se reflete em nossos negócios, trabalhos e liderança. Aqui, gente, eu vou fazer um parêntese, porque eu acho que foi para um lugar que para mim é novo, ou que eu venho experimentando recentemente, e que talvez a gente não fale muito, assim. Mas, no Jair Brasil, de 2021, a gente teve uma palestra maravilhosa da Linda Rising, que foi keynote do evento. O nome da palestra era Sobre Árvores, Agilidade e Eu. E foi uma palestra particularmente muito emocionante, assim. Ela arrancou lágrimas virtuais, porque foi um evento online, mas ela arrancou lágrima de uma galera. E ela fez uma associação sobre a dinâmica de trabalho, a vida e a natureza. Então, é uma visão que a gente precisa mudar dessa visão mecanicista para uma visão inspirada na nossa natureza, no nosso planeta, e quem sabe que a gente possa se reconectar a essas coisas que a própria natureza entrega pra gente, inclusive de muito aprendizado, né? Então, assim, eu sei que pode soar muito diferente, mas já tá aparecendo bastante por aí. Não é uma grande novidade para as pessoas que estão olhando para o mundo do trabalho de uma forma diferente. Os ciclos da vida e a nossa reconexão com a nossa natureza. Como você deve saber, tudo é cíclico e sazonal, certo? Saber eu sei que você sabe, mas você se permite perceber e viver bem seus próprios ciclos? Sem se culpar, sem se julgar, sem se importar com o que terceiros estão pensando de você? Eu sei que não é fácil, mas com intenção e práticas diárias vamos ficando cada vez melhores nessa arte. Coisas tipicamente humanas. Robôs jamais terão esse poder. Ou ainda vai demorar muito, pode apostar. Vamos então nos reconectarmos com a natureza e com a nossa própria natureza? Em que estação do ano ou ciclo de vida você se encontra nesse momento? As estações da vida estão em tudo, em todos e todas. Santa inteligência escancarada em nossas caras. E aqui a autora começa a falar sobre cada uma das estações como possíveis ciclos. Eu vou seguir na sequência que ela tá aqui, mas no final eu tenho um recadinho pra você. Então, vou falar sobre meus próprios ciclos no finalzinho desse episódio. Começando, os ciclos da vida, a primavera. Como ela acontece em você e interfere em seu trabalho. A primavera se dá logo depois do inverno, quando as coisas incríveis despontam, despertam, saltam aos nossos olhos, assim como para tantas outras pessoas que sabem apreciar a beleza da vida. Em nosso trabalho, podemos perceber essa estação quando a gente sente a potência da reenergização, quando a gente vê novas ideias brotando, novas e frutíferas parcerias chegando ou nos rondando, quando nos sentimos leves e ao mesmo tempo sentimos que a nossa estrutura interna está forte e saudável. Acontecem espichões de crescimento e desenvolvimento, como acontece com as crianças e adolescentes. Diversas outras coisas correlacionadas com o que é percebido na natureza externa, mas em nós. E esse último ponto serve para todas as estações. Eu tenho uma árvore na frente da minha varanda aqui em casa, gente. E eu tenho uma filhinha que fez 6 meses ontem, no dia que eu tô gravando aqui. Então, a gente tá em setembro de 2022. Ela fez 6 meses. Então eu percebo muitas dessas coisas que ela trouxe aqui. Primeiro, como a árvore que tá bem na frente da minha varanda, eu percebo claramente a chegada do outono e do inverno, quando as folhas todas caem, quando elas começam a florescer novamente, começam a surgir novas folhas. E a minha filha também, eu vejo muito desses ciclos de crescimento, saltos de crescimento, coisas que acontecem na vida dela e como isso afetam ela, mesmo sendo um ser muito pequeno, assim. E isso me lembrou do meu querido amigo Lula, que vocês já ouviram tanto por aqui, em que ele deu 2 livros pra mim. Um pra mim e um pra Elisa, na verdade, pra minha filha. O que ele deu pra minha filha foi um livro, foi um gibi, na verdade não um gibi, um HQ do Chico Bento, feito e ilustrado pelo Orlandelli, que se chama Arvorada. É maravilhosamente lindo. E tem muito a ver com ipês, né? Então, nessa época da primavera, os ipês amarelos aparecem muito aqui, pelo menos na minha cidade. Aparecem muito por aqui. Então é quando essas coisas começam a acontecer na nossa vida. E a gente percebe. Se você não tá vivendo isso agora, se você olhar por retrospectiva na sua vida, você vai perceber vários momentos em que esse ciclo da primavera aconteceu na sua vida, no seu trabalho. E é um bom momento para aproveitar esses espichões que surgem, né, no nosso dia a dia. Ah, eu falei 2 livros, né? Depois eu conto do segundo livro. Ciclo de vida. O verão, como ele acontece em você e interfere em seu trabalho. O verão acontece quando as taxas de crescimento se estabilizam em tudo que é vivo. Você, inclusive e principalmente, está bem integrado, bem sintonizado. Em nosso trabalho, a gente pode perceber essa estação quando o crescimento e desenvolvimento são incrementais, ou seja, uma espécie de melhoria contínua do salto que aconteceu na primavera. A sua eficiência está ótima, ou seja, você não gera retrabalho para si, ou se acontece muito pouco. A sua eficácia está ótima também, ou seja, você atinge seus alvos e percebe rápidos resultados.
Ciclos da vida, o outono. Como ele acontece em você e interfere em seu trabalho. O outono é sem dúvida o grande momento da colheita. A primavera te desabrochou, o verão te fortaleceu, os melhores resultados de uma boa semeadura que se iniciou há um tempo atrás, não apenas na última estação. Se você semeou com alegria, boas intenções em um campo propício usando boas sementes, colherá os melhores frutos. Ah, Cassiana, mas como saberei se a intenção, o campo e as sementes eram boas? Você precisa estar muito presente em si, com a sua intuição bem apurada. E só você pode permitir isso e sentir a conexão em todos os demais ciclos da vida e natureza em você. Assim, reconhecerá mais facilmente seus limites e os respeitarão, livre de julgamentos, que só servem para nos desconectarmos da nossa própria essência. Aqui eu acho que é um ponto importante que ela trouxe, que é talvez o seu momento atual, no teu trabalho atual, não te permita evidenciar esses ciclos ou evidenciar essa forma tão mágica que a vida tem de ser bem representada pelas coisas da natureza, porque ainda está numa estrutura super mecanicista, ou como parte da máquina, como uma parte de uma engrenagem, que infelizmente a gente tem muitas empresas que estão nesse paradigma ainda. É um paradigma que vai permanecer por muito tempo ainda, e que ele vai ficar vivo dentro das grandes organizações, especialmente das grandes organizações. Sem o julgamento de que o paradigma está errado, mas ele é um paradigma que ainda está muito dominante. A gente falou muito sobre isso no Pontos Elefantes, a gente falou em alguns episódios aqui do Love the Problem, especialmente no que a gente fala sobre reinventando as organizações. A gente comenta um tanto sobre isso, sobre esses paradigmas, assim. Mas o convite para você de olhar para si com integralidade, com esse outro viés que a Cassiana está trazendo nesse artigo, é muito possível, tá? E eu faço esse convite para você, de experimentar um pouco disso e compartilhar um pouco disso com as outras pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor, na nossa comunidade lá no Telegram, no @LoveTheProblem, falar um pouco sobre essa conexão lá e a gente espalhar um pouquinho mais desse assunto por aí. Mas, falando do outono no nosso trabalho, como é que a gente pode perceber? Uma maior abundância nos inunda, seja de dinheiro, de boas parcerias mais consolidadas, de mais reconhecimentos genuínos. Estamos bem conscientes de que esse momento é passageiro, como tudo na vida. Mas não nos sentimos tristes por isso ou mesmo ansiosos. Apenas conscientes e buscamos curtir ao máximo esse momento, cada saborosa mordida. O seu outono é um verdadeiro deleite, recheado de gratidão e zero metidez. Definitivamente não é sobre se provar, nem para si nem para as outras pessoas. É simplesmente sobre fazer valer a pena. Ou seria valer a vida? Intuímos que uma mudança significativa está por vir e nos percebemos cada vez mais desapegados de tentar controlar a vida. Não tememos o fluxo natural da vida. Confiamos em sua inteligência e que no fim os meios se justificam. E para fechar, ciclos da vida, o inverno. Como ele acontece em você e interfere em seu trabalho. O inverno é aquele momento em que criamos espaço, limpamos a casa, buscamos nos aquecer, lógico. Mas esse aquecimento não é como o verão, cheio de gente por perto, festa de exposição a mil. Esse aquecimento é aquele essencial e vital para a nossa própria vida. Da calmaria, da desaceleração, do calor sentido de nossas lareiras dentro da nossa própria casa. É um aquecimento que vem do coração, nossa melhor lareira. O inverno é tempo de reflexão e renovação, do deixar as folhas caírem, do estar nu com você mesmo. E estar bem com isso. É impossível entrar e viver o melhor das estações da vida se você não passar por um bom inverno. Sim, inverno é frio. Podemos até mesmo chorar por isso. Tende a nos tirar de um certo comodismo. Afinal, somos nós por nós, tendo que aquecer e zelar pelo fogo da nossa lareira. Exige preparo e dedicação. O momento de semear com qualidade para poder colher e se deleitar com o melhor da verdadeira abundância no outono está próximo. A melhor fase para semearmos é a primavera. E tudo começa na pré-preparação para a semeadura, ou seja, no inverno. Portanto, o inverno não é fim. Na verdade, tudo é meio, certo? Se é cíclico, tudo é meio e tudo está interligado, assim como nós, nossas fases, nossas vidas e trabalhos. E aqui é o parênteses para o segundo livro, que eu ganhei do querido Lula, que é O Grande Panda e o Pequeno Dragão. É um livro de ilustrações do James Norbury e ele é separado por estações do ano. Então a sensibilidade do próprio autor de fazer isso, né? De separar o livro por fases pelas estações do ano. Cada uma tem inclusive cores diferentes, tem temas diferentes e tudo mais. E eu passei esse último inverno vendo as páginas do inverno, assim, e ele foi muito importante pra mim. E como esse inverno impacta no nosso trabalho. Após um momento excessivamente abundante, transbordamos. Ao nos darmos conta desse transbordamento, também reconhecemos claramente que é hora de diminuir bastante o ritmo de produção, para permitir que os níveis bons, do que quer que seja, possam ter espaço de sobra para que dancem e então se reharmonizem. Sem pressa, tudo ao seu tempo. Nossas energias, ou seriam nossas folhas, secam e aos poucos começam a cair. Consequentemente, isso é refletido em nossas entregas. Está tudo bem. Lembre-se de respeitar-se. Isso é só um ciclo e chegará ao seu fim. Esse lembrete vale inclusive para você aprimorar a sua empatia com colegas em seus próprios invernos. Tendemos à quietude, a um pouco de isolamento e aconchego sem dúvida. Mas um inverno pessoal legal é aquele que estamos cientes da nossa própria autonomia e autorresponsabilidade em nos propiciar esse aconchego, sem esperar demais de outras pessoas. No fundo, é tudo sobre autocuidado. Percebemos que estamos nus e que lá fora está frio.
portanto, não participaremos de tantas ocasiões bacanas que estão acontecendo lá fora. Também com todas aquelas pessoas que estão plenas em suas outras estações e, consequentemente, vivendo outros contextos, também cíclicos. O inverno chega para todas as pessoas, assim como passa. Concentre-se no seu inverno e no melhor que você pode viver e aprender com o seu momento, o seu ciclo e a sua natureza. Hiberne sem culpa, afinal, logo depois dessa fase de reorganização e limpeza, seus olhos, seus sentidos e sua alma perceberão a primavera e demais estações que seguirão como jamais percebidos antes. Eu quis muito trazer esse artigo para vocês pelo fato de que poucas vezes a gente fala sobre a nossa vida profissional, a nossa dinâmica de trabalho, a nossa relação de trabalho como ciclos. E eu achei muito legal que ela trouxe essa vivência entre ciclos que cada pessoa está vivendo e se reconhecer ou assimilar eles como se fossem as estações do ano e reconhecer que outras pessoas também podem estar passando por outros ciclos, inclusive ao mesmo tempo, assim. E que as organizações podem também estar passando por esses ciclos. E que nos falta, às vezes, sensibilidade para perceber. E aqui, para mim, é o ponto-chave do recado que eu queria deixar para vocês. Eu passei pelo meu inverno agora há pouco e a primavera está literalmente começando agora, então esse episódio saiu uma semana depois que a primavera de 2022 começou e junto com ela vem um novo ciclo para mim também. E um novo ciclo começa com o encerramento de um ciclo atual. Então, esse é o último episódio que vocês ouvem a minha voz como host do Love the Problem e a gente vai se encontrar por outros caminhos em que a vida nos oferece por aí. Que a gente possa abraçar os nossos ciclos, que a gente possa se respeitar e que a gente possa viver todos eles intensamente. Um beijo pra você. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.